A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Redes Digitais, onde aqui abordamos temas sobre tecnologias digitais, tendências, inovações. E no programa de hoje nós vamos falar sobre reconhecimento facial. Você conhece essa tecnologia? Muito, já está se tornando bastante comum no nosso dia a dia, né? Essa tecnologia que é também desenvolvida por inteligência artificial. Nós podemos encontrar em entradas de supermercados, estádios, né? Aeroportos, celular. Você põe seu celular na frente, muitas vezes ele desbloqueia a tela com o reconhecimento da sua face. Carros até só conseguem ligar se o dono ou aqueles que estão ah, aptos, né? Ou foram habilitados para dirigi-lo, for reconhecido a sua face. E tantos outros exemplos. Para falar sobre isso, nós estamos aqui mais uma vez com os nossos especialistas, né? Luiz Claubert, Pai do Senhor. Pai do Senhor Pastor Marcos, Pai do Senhor João Paulo, Pai do Senhor a todos que nos assistem. Amém. Luiz, né, mais uma vez, né, reforçando, já participou conosco em vários episódios aqui do Redes Digitais. Ele é cientista da computação, graduado em gestão de projetos e experiência do usuário. Também auditor federal em tecnologia da informação da Controladoria Geral da União e professor universitário. Também conosco, João Paulo Pereira Barbosa. Pai do Senhor, João. Pai do Senhor, Pastor Marcos, a paz do Senhor ao Luiz, a paz do Senhor a todos que nos assistem. João é tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, também trabalha com engenharia de dados e analista de BI, né, inteligência de negócios. Muito bem, agora a respeito desse assunto, né, para iniciarmos aqui nossa conversa, Luiz, eu queria que você trouxesse para nós, para os nossos telespectadores, o que é o reconhecimento facial e como que essa tecnologia funciona. Muito bem. O reconhecimento facial é uma tecnologia que utiliza a biometria do rosto humano. Então são realizados alguns cálculos, pontuando distância entre olhos, a questão do desenho da face. E algo importante que a gente precisa esclarecer em relação ao reconhecimento facial, muitas pessoas imaginam que a sua foto, a sua imagem é que é guardada no dispositivo. Mas, na verdade, o que é guardado ali é um código matemático, que nós chamamos na tecnologia de hash. Então, cada imagem, cada rosto gera um código distinto, um código diferente. Então, o que é guardado são os hashes das faces das pessoas. Então, no caso de um problema, de um vazamento de dados, o que está sendo compartilhado ali, então são esses hashes. Nós vemos que o reconhecimento facial ele ganhou proporção nos últimos anos, especialmente em relação a residenciais, edifícios, condomínios. Agora, há 10 anos atrás, aproximadamente, a gente já tem casos, assim, por exemplo, Brasília, Esplanada dos Ministérios. Há o prédio ali do Congresso Nacional e as câmeras que eram utilizadas há 10 anos atrás, elas conseguiam ver o rosto de uma pessoa na plataforma da rodoviária do plano piloto, que fica a 2, quase 3 quilômetros de distância, dada a capacidade de alcance, né? Então nós vemos que, apesar de para nós estar sendo uma novidade agora, é algo que remonta a 10 anos atrás, e se formos investigar, outros países, como a China, já utilizam reconhecimento facial há mais tempo, há um pouco mais de tempo, 20, talvez até 30 anos. Muito bom. É interessante que hoje está tão avançada essa tecnologia que já existem, né, sistemas assim avançados em reconhecimento facial, que mesmo a pessoa, se ela mudar um pouco a aparência, né, por exemplo, o reconhecimento facial foi programado para reconhecê-la sem barba. Ela deixa a barba crescer, né, talvez fugindo do reconhecimento. É possível, né, hoje se criar, né, esse avanço, né, de reconhecer a pessoa com óculos, sem óculos, ou com óculos escuro, ou de barba, sem barba, enfim. Mas, João, eu queria avançar um pouquinho no assunto e pedir para você falar para a gente o seguinte: essa tecnologia, ela já é usada no dia a dia, né? Seria interessante trazer
alguns exemplos atuais, né? Até para quem nos assiste ter essa noção, né, mais prática, né? Hoje em dia, daqui a pouco vamos falar sobre isso também, até questão de identificar foragidos, né, da justiça. Fala um pouco para a gente sobre isso. Exato. Bom, todos nós já utilizamos essa tecnologia em algum momento das nossas vidas, né? O que está acontecendo é que com a evolução da tecnologia, ela está sendo melhor empregada, né? Como o irmão Luiz trouxe aqui, há muitos anos atrás já é utilizada a questão, né, da tecnologia em si. Mas no nosso dia a dia, a gente consegue identificar, por exemplo, o nosso celular, né, e os nossos dispositivos pessoais, né, para desbloquear o nosso aparelho, nós já utilizamos para acessar aplicativos de banco, por exemplo, para fazermos transações, né, financeiras com alguns valores específicos. Então, aquilo que exige um nível de segurança maior, já é utilizado essa tecnologia, né, da identificação facial. Nós temos também carros e casas inteligentes, onde isso já está começando a ser utilizado mais amplamente, né? Nós vemos carros, por exemplo, que ele já tem a câmera interna e quando você entra no carro e o carro te identifica, ele já consegue configurar o carro da maneira com que você já deixou pré-configurado. Por exemplo, você entrou no seu carro e o carro identificou que é você. Então, ele ajusta o banco, ele coloca uma temperatura que você já pré-programou, ele liga, né, o som. Então, é uma utilização mais particular, né? E também é utilizada da seguinte forma, ele consegue identificar o seu comportamento. Se você está cansado, se você, por exemplo, fechar o olho com o carro em movimento, ele emite alertas, então ajuda ali na segurança também. Então, a tecnologia já é utilizada há muito tempo, mas ela vem aprimorando a utilização. Em casas inteligentes também, né? Também em portarias de prédios, nós podemos ver isso com frequência, né? A questão da identificação para ter acesso. E também nós vemos que a segurança em locais públicos, né, e privados também, em conjunto com a justiça e em conjunto com a prevenção de crimes, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, aqui no estado do Espírito Santo, nós tivemos aí o reconhecimento de 300 foragidos com a utilização de reconhecimento facial. Essas câmeras ficam em locais públicos, né, no nosso sistema de transporte público, no Transcol, também em vias públicas, onde a justiça já tem utilizado essa tecnologia para a identificação e também em locais públicos como aeroportos, estádios, locais que tem muitas pessoas, né? As câmeras são utilizadas para identificar comportamentos estranhos, né? Que possam levar a tipo, acontecer algum crime, né? Algum comportamento estranho, movimentação. Então, ele já tem essa identificação de perfil que é utilizado nesses locais públicos também, para evitar com que crimes venham a acontecer. É isso mesmo. E interessante nós também observarmos que, assim como a ciência humana, a própria inteligência artificial tem seus limites, o reconhecimento facial também é algo, né, que realmente, assim, a gente fica admirado, né? Mas tem seus limites, né? Então, a tecnologia humana, a inteligência chamada artificial, ela pode, vamos dizer assim, reconhecer aquilo que é visível, aquilo que é externo, né? Mas é importante sempre lembrarmos que só o Senhor é aquele que sonda os corações. A tecnologia não faz isso, né? Há um texto na palavra, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no verso 7, diz assim: o homem vê o exterior, agora só o Senhor vê o coração, né? Jeremias 17, verso 10 também diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, o reconhecimento facial, mesmo com todo esse avanço, né, que possui hoje em dia, mas não lê intenções, né, não discerne pensamentos, não conhece a alma como o nosso Deus, ele tem poder para conhecer, né? Salmo 139, no verso 4, diz: sem que haja uma palavra na minha língua,
eis que, ó Senhor, tudo conheces, né? Então, nosso Deus, ele é um Deus poderoso, né? O poder dele, ele é todo poderoso, o poder dele não tem limite, né? E isso, muitas vezes, é sempre importante lembrarmos, com toda essa, né, evolução que muitas vezes nos faz admirar, né? A tecnologia e tudo aquilo que já foi alcançado, né? Mas nada disso alcança, né, nem um mínimo, né, daquilo que o nosso Deus é poderoso para realizar. É, muito bem. Ah, eu queria ainda, Luiz, que você trouxesse para nós agora a questão dos riscos, né? O risco dessa vigilância digital. Provavelmente o principal risco está relacionado à questão da privacidade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, nós fomos olhar assim, à risca, né? A questão da guarda do rosto, em qualquer lugar que nós chegamos, um prédio público, tenho que cadastrar meu reconhecimento facial. Aí, na portaria do meu prédio também, reconhecimento facial. Vou para uma outra repartição, um hospital. Então, um dos itens é a questão da privacidade, por isso que, em algumas situações, algumas instituições, algumas empresas têm até desistido de usar o reconhecimento facial. Por quê? Porque, no caso de um vazamento de dados, que a gente usa esse termo, né? A base ela foi vazada. Roubou-se ali, levou-se ali, furtou-se toda a base de reconhecimento facial de um grupo de pessoas que se cadastrou naquele determinado edifício, né? Praticamente é muito difícil, é impossível eu trocar a minha face, trocar o meu rosto, não tem como. Então, assim, é um dado sensível das pessoas, né? Que um dos riscos está relacionado à questão da privacidade. Um outro detalhe importante também é a questão dos equipamentos. Dependendo da calibragem do equipamento, dependendo ele tem dificuldade para poder reconhecer a face, ou ele não reconhece, ou ele libera, no caso dos celulares, por exemplo, alguns aparelhos liberam, a pessoa está dormindo, a criança vai lá, pega o celular do pai, coloca na frente o pai está dormindo, experiência própria, e libera ali a tela do celular. Então, nós temos esses casos, e isso tudo tem evoluído com o passar do tempo. A própria discriminação algorítmica, né, que são alguns termos assim, utilizados em relação a pessoas que têm alguma síndrome, a síndrome de Down, né, a própria T23, que nós deixamos aqui como... T21. T21, como deixamos aqui como exemplo. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa. Agora, se for usada sem ética, ela pode virar um grande problema. Por isso que alguns bancos, dá o exemplo do Banco Laranja. O Banco Laranja evoluiu muito na questão do reconhecimento facial e praticamente todo o reconhecimento que é feito, a sua autenticação que é feita para o sistema, quando isso é necessário, é feita pelo reconhecimento facial. Agora, existem outros bancos, como o Banco Vermelho Brasileiro, que é um outro banco vermelho famoso que é espanhol, que ele desistiu do reconhecimento facial, só biometria, o acesso à conta via, aí estamos aqui focando nos aplicativos de celular. Então, existem os prós e existem os contras. E é interessante também nós observarmos, conforme o Luiz falou, né, desses contras, né, tem os prós, tem os contras, né? Então, assim, a facilidade, eu, por exemplo, eu na minha repartição pública onde eu trabalho, né, como oficial de justiça lá no fórum, tem lá a câmerazinha, a gente passa, né, reconhece o rosto, aí reconheceu, a gente entra. Então, esse controle traz uma maior segurança para quem está dentro daquele órgão público ali, porque sabe que todas as pessoas que ingressam ali são pessoas que estão cadastradas, credenciadas, né? Reconhecidas, né? Mas, por outro lado, também uma certa preocupação em relação a um controle, às vezes, excessivo, né? E é interessante nós percebermos que hoje nós vivemos esses dias, né, de vigilância crescente, mas que apontam também para uma possibilidade de controle total, né? E quando nós olhamos isso à luz da palavra, nós vemos que o mundo está se preparando para uma liderança que surgirá,
né? Apocalipse 13, capítulo 13, fala bastante a respeito disso, e a palavra em alguns momentos também aborda, né? Mas, como igreja, nós ficamos, vamos dizer assim, tranquilos, né? Porque a igreja está firmada naquilo que, não naquilo que é aparente, mas na revelação que vem da parte do Senhor, que nos faz entender que devemos estar voltados para o momento aguardado da igreja, que é o arrebatamento, né? Então, essas tecnologias surgem, né? Muitas vezes são coisas admiráveis, mas precisamos entender também, não devemos esquecer de estar sempre buscando estar em comunhão com Deus, caminhando na presença do Senhor, preparados como igreja para o arrebatamento, porque toda essa tecnologia, por certo, será usada por uma liderança que virá, que trará um controle total, né, sobre muitas coisas que virão sobre o mundo num tempo futuro, né, que na palavra ela é descrita como a grande tribulação, e a igreja estará livre desse período, graças a Deus. Então nós vivemos um tempo em que se procura rastrear tudo, mas o Senhor, Ele já conhece cada passo, cada pensamento, e é importante nós estarmos sempre assim, vigilantes nesse sentido, para não perdermos a nossa comunhão com o Senhor. Ô, João, aqui já estamos no encerramento, mas eu queria que você trouxesse para nós como que nós podemos conviver, né, bem nesses tempos de vigilância tecnológica. Bom, nós temos que conhecer bastante essas tecnologias, né? Como o pastor mesmo trouxe, nós não devemos ficar muito preocupados, né, na utilização delas, nós temos que entender a utilização dela, porque em parte ela é útil, né, quando utilizada para o bem, ela vai ser muito útil para nós, mas infelizmente nós sabemos que, né, às vezes vão existir outros propósitos. Mas nós podemos utilizá-la e utilizá-la com consciência. Então, praticamente, como nós podemos evitar, né, a má utilização? Tomarmos cuidado com o que nós instalamos em nossos aparelhos telefônicos, por exemplo, né, aplicativos ali que não tragam risco para nós, sempre utilizar ferramentas confiáveis, né? Utilizar aplicativos bem conhecidos, né? A gente sabe que existem formas também, né, desse reconhecimento ser roubado, né, através de e-mails maliciosos, aplicativos maliciosos. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. E a gente também tem que exigir a responsabilidade no uso. Aí a LGPD entra muito nesse sentido, né, como o Luiz trouxe, porque individualmente, né, às vezes nós ficamos meio que de mãos atadas, né, mas nós temos, né, e aí entram os nossos governantes, entram aqueles que entendem de segurança de dados, para trazer um conforto para nós ali, e a lei, né, a LGPD exclusivamente, mas existem outras, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados vem trazer um pouco dessa segurança para nós como população em geral, né? Mas principalmente falando, né, espiritualmente, né? Nós temos que viver em integridade diante de Deus. Porque mesmo longe das câmeras, longe dos reconhecimentos faciais, né, nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. E independente para onde caminha essa tecnologia e a utilização dela, nós temos que estar sempre, né, íntegros diante do Senhor. Porque Ele não conhece só a nossa face, né? Ele conhece o nosso interior, Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo, né, que está no nosso íntimo. Então nós temos que ter sempre isso em mente, né? Que o Senhor nos conhece e por isso nós devemos ali seguir com integridade, né, com relação a isso. Muito bom. É isso mesmo, né? A tecnologia ela pode ter essa capacidade, né, de observar tudo por fora, né? Mas só o Senhor conhece aquilo que está no nosso interior, o mais profundo da nossa alma, e graças a Deus, né? É só Ele e dele vem todo o recurso para que possamos andar seguros, né, na sua presença. Que nós estejamos vigiando, né? Não, e sendo também vigiados, mas não apenas por câmeras ao nosso redor, mas que o nosso coração esteja sempre diante do Senhor, em sinceridade e buscando a Deus, porque a tecnologia é profético. Ela
vai evoluir mesmo e vai continuar, né? Ninguém fique assustado, achando que né, as coisas vão continuar havendo muitas novidades, mas diante de tudo isso, a nossa reação deve ser olhar para o alto, porque é do alto que vem a nossa redenção. Amém? Muito bom. O assunto é bem interessante, né? Haveria até muito mais o que falar, mas vamos encerrar por hoje aqui. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Paz do Senhor. Prazer todo meu estar aqui mais uma vez. Paz do Senhor a todos. João também, que aceitou mais uma vez o convite de estar conosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor, obrigado pelo convite. E assim encerramos mais um programa Redes Digitais. Até a próxima. A todos, a paz do Senhor Jesus.